Glórias a Deus. Eu quero ler com os amados a palavra de Deus para a nossa meditação aqui nesta noite, noite de Santa Ceia, noite em que nós nos reunimos ao redor da mesa do nosso Pai, para receber dele o alimento maior, o alimento para o nosso espírito, para receber dele a direção, para que a nossa mente continue ouvindo e sabendo quem ele é diariamente pela revelação da palavra. Salmo 133, 3 versículos desse salmo. Salmo 133 tem apenas 3 versículos. Diz assim a palavra: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Inclina a sua cabeça. Obrigado, Espírito Santo. A tua palavra foi lida, ela chegou aos nossos ouvidos, que ela possa chegar também ao nosso coração, que ela possa descer, fazendo milagres, trazendo entendimento, visão, revelação profunda de quem tu és e daquilo que tu faz e fez no Calvário por nós. Obrigado, Espírito Santo, por cada vida que aqui está. Nós oramos também por aqueles que não puderam estar aqui, por aqueles que precisam também de receber todas as informações necessárias, Senhor, como nós que aqui estamos recebendo, em nome de Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. Queridos, este salmo nos convida a meditar na unidade do corpo, na unidade do corpo de Cristo. O óleo que simboliza o Espírito Santo sobre a cabeça, o corpo que fala sobre a direção, a visão e a cura, e o resultado desse entendimento, que nós vamos receber nesse salmo, é o orvalho, que fala da paz, que fala de coisas tranquilas, que desce ao coração. Mas, resumindo, ele diz que esta unidade produz cura, produz restauração. Diz aqui, nesse versículo 3, ali o Senhor ordena. O resumo desta unidade, desta união, termina em cura, termina em restauração, porque já foi ordenado. Não é alguma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já aconteceu. É uma coisa em que Deus já trabalhou para que isso fosse realizado. A unidade agora cabe aos filhos de Deus assumir o seu lugar. Assumir o seu lugar no corpo. Porque só assumindo o nosso lugar como filhos e filhas de Deus é que nós vamos entender o que o corpo produz, o que o nosso momento reunidos pode produzir. Nós aprendemos, amados, que na reunião do corpo, e só na reunião do corpo, é que a gente consegue amar a Deus.
é que a gente aprende a amar a Deus. Somente quando nós estamos juntos. É porque na igreja, é porque no nosso convívio, é que nós vamos aprender que nós precisamos tolerar, amar, ser tolerante com o outro, com o pecado do outro. E 1 João capítulo 4 vai dizer que se isso não estiver acontecendo comigo e com você, não adianta eu dizer, não adianta eu olhar para o céu e dizer: Senhor, eu te amo. Porque o meu amor a Deus passa por você. Se eu não amar o irmão que está ao meu lado, que eu vejo, como eu poderei amar aquele que eu não vejo, que está sentado no trono, todo-poderoso? A bênção foi ordenada, e ela passa pelo outro, ela passa pelo irmão. Se eu não compreender estas coisas, queridos, eu sou alguém infrutífero no reino de Deus. Então nós vamos aprendendo a suportar as aflições, as dores. Nós vamos aprendendo a chorar com os que choram, cantar com os que cantam. Por isso, a necessidade vai existir. O que é a unidade? O que é a unidade do corpo? Quando nós compreendemos o que é a unidade do corpo, nós vamos valorizar o estar juntos. Porque nós somos comprados pelo mesmo sangue. Foi cantado aqui agora. O sangue de Jesus. Ele pagou o preço pela minha e a sua redenção, para que nós pudéssemos viver uma família de Deus, ser a família de Deus. Nós podemos avaliar os irmãos e achar que pelo modo de nós entendermos as coisas, tem alguns irmãos que é difícil a nossa convivência com eles. A gente avalia assim: isso aqui dá para conviver, aquele lá é muito chato, aquele é muito estranho. Então a gente começa a avaliar com quem a gente vai conviver. Mas no corpo de Cristo não pode existir isso. Embora exista, embora tenha isso, nós começamos a selecionar aqueles que podem estar próximo da gente. E sempre, amados, a gente vai selecionar desta forma. A gente seleciona para próximo de nós aqueles que são mais amáveis, mais jeitosos, aqueles que a gente analisou e falou: esse serve. Porque a gente não compreendeu o mover do corpo de Cristo. Como é que o corpo funciona? Como é que o corpo é edificado? Quem é que vai tirar de você e de mim as imperfeições? O bonzinho, o amigável, ou aquele que chega assim, raspando tudo, com uma moto esteira que vai chegando assim, remoendo tudo e derrubando no chão e pisando no pé e dizendo: cheguei. Quem é que vai lapidar mais? Aquele que chega e bate nas tuas costas e diz assim: você é tão legal, Geraldo, você é tão bonzinho,
Quem é que nos lapida mais? Quem é que arranca as rebarbas? Nós precisamos começar a aprender isso, irmãos. Todos os que foram chamados, todos que foram salvos, todos que receberam através de Cristo, todos que passaram pelo mesmo lugar, todos que receberam um lugar na cruz de Cristo para carregá-la, todos, sem exceção alguma, todos nós estamos sendo trabalhados, todos nós estamos sendo lapidados, e Deus usa quem? Quem Deus vai usar para te dar para colocar você no lugar, para colocar a mim no lugar? Ele vai usar pessoas, queridos. Ele usa circunstâncias também. Mas é bom a gente se colocar no lugar onde pessoas estão sendo usadas para nos colocar no prumo. Não esperar a mula falar. Não esperar tempestade chegar. Porque o segundo plano de Deus para nos lapidar, irmãos, é depois que pessoas falaram, é depois que pessoas tentou nos confrontar e a gente não ouviu. Aí pode vir uma tempestade, aí pode vir uma mula falando. Você consegue entender isso? Mas é porque a gente não ouviu primeiro. Porque primeiro Deus usa o corpo para curar o corpo, amém, irmãos? É o corpo que trabalha com o corpo. Jesus é o cabeça do corpo. E ele diz ao corpo o que precisa. E a gente acha, irmãos, que muitas coisas que acontecem na nossa vida é acaso. Aconteceu, não é não. O cabeça está trabalhando para colocar ordem no corpo, para lapidar, para fazer com que a gente entenda que Deus deseja o nosso crescimento, que Deus quer o crescimento do corpo dele, maturidade. E esse trabalho o Espírito Santo faz, usando um, usando o outro, usando a palavra aqui na igreja, nos momentos que a gente passa aqui, usando lá em casa quando a gente ora, usando a esposa, usando o marido, usando o filho, e pessoas até que você não conhece, para que a nossa vida seja alinhada com a vontade de Deus. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Romanos capítulo 12, veja o que está escrito em Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao 15. Romanos 12, do 9 ao 15, medite nisso. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos em suas necessidades, segue a hospitalidade. Abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e choram com os que choram. Amém? Amor não fingido. Então é possível fingir que a gente ama, mas no corpo de Cristo não pode haver isso. O amor tem que ser sincero, porque é baseado no amor que o corpo será edificado.
o amor seja não fingido. Aborrecei o mal, faça o bem. Irmãos, aqui é o momento em que a gente vai entender que Deus prepara momentos para que a gente esteja juntos, para a gente saber, para a gente conhecer, para a gente entender o que está se passando com o corpo. Entendendo isto, nós não vamos à igreja, nós não viemos aqui agora para ter comunhão com Deus, irmãos. Nós não viemos aqui para ter comunhão com Deus, não. Nós viemos aqui para ter comunhão um com o outro, porque com Deus é o tempo todo. Com Deus não é 2 horinhas que a gente passa aqui, que a gente vai ter comunhão com Ele, não, queridos. A comunhão com Deus tem que ser 24 horas. Aqui eu vim para ter comunhão com você. Mas muitas vezes nós não temos esse entendimento. Acaba o culto, a gente sai numa carreira. Sai, como diz aí o ditado, sai vazado. Não dá a paz do Senhor para ninguém, não cumprimenta ninguém, não dá um abraço em ninguém. Porque a gente não entendeu. Alguns já começam a ficar lá na saída, já para sair correndo e ninguém nem olhar para ele. Irmãos, é difícil. Como é que vai ter? Irmãos, na hora que você faz o Senhor, irmão, olha no olhinho dele, você percebe. Está tudo bem, irmão? Como está a sua família? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Eu vou orar por você. Nós vimos aqui uma relação de pedido de oração aqui no início. Mas muitas vezes nós não paramos, porque nós não nos sentimos corpo. A gente não está chorando com os que estão chorando, com os que estão padecendo dor e sofrimento. Nós não estamos nos colocando no lugar do outro, porque nós não nos sentimos corpo. E é mais fácil apontar o dedo, em vez de chorar com o outro. Se colocar de joelhos: Senhor, eu estou aqui no lugar do meu irmão, ele está lá na UTI. Eu estou aqui, Senhor, no lugar daquele pai, daquela criança que está lá na UTI. Está faltando, irmãos. Está faltando vida no corpo. Nós não estamos agindo como corpo, porque a dor do outro pouco importa. E aí a gente acha que veio aqui para adorar a Deus. Como eu vou adorar se a minha adoração, se a minha oração, se a minha fé, se o meu amor passa por você, para Deus receber? Passa por nós. Então é necessário, queridos, que o nosso coração tenha este entendimento, que nós temos durante a semana motivos de oração, porque a gente ficou aqui reunido 1 horinha e descobriu muita coisa, e descobriu alguma coisa que está muito necessária para orar durante a semana, para clamar a Deus em favor daquele que está sofrendo. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós sabemos fazer o bem. Nós somos as pessoas que estão ligadas no corpo de Cristo. Mas vamos aprender isso, irmãos. Não saia da igreja sem ter uma relação de pedidos de oração para você orar. O pastor orou aquele momento lá para aquelas crianças, para aqueles meninos, para aquelas pessoas. Vai ser motivo de oração minha essa semana. Eu vou orar por eles. Porque talvez você não tenha tempo para vir aqui na quarta-feira para a gente orar de novo. Talvez você não tenha tempo para vir na sexta-feira para a gente aprender a palavra e orar de novo. Talvez seja só o domingo que você vem. E aí você não se sente um participante do corpo de Cristo.
Mas é isso que o Espírito Santo está nos ensinando aqui nesta noite. Vamos compreender, vamos entender o que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia diz, em Romanos 8:29, que Cristo que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito, ele é o unigênito de Deus, mas na família ele é o primogênito, o primeiro filho. Certo? Ele é o primeiro filho. E Deus nos deu herança com ele, porque nós somos filhos com ele. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo. Se nós temos o entendimento que Cristo é o nosso irmão, nesse parecer agora, de Romanos capítulo 8, versículo 29. Que ele é o primogênito. Ele faz parte do nosso convívio, da nossa família. E foi ele quem disse assim, irmãos: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Foi ele quem deixou claro isso. Você crê que ele está presente aqui? Aqui, amados, nós vamos entender uma coisa: que os desigrejados não fazem parte do corpo de Cristo, porque eles não amam o amor, não amam os irmãos de Jesus, não amam. Se você for perguntar para alguém que não vem à igreja, eles vão falar 1000 coisas das pessoas. Vão falar de um, vão falar de outro, vão falar do outro. Eu não vou lá por causa do fulano, eu não vou lá por causa do pastor, eu não vou lá por causa do irmão, eu não vou lá por... Exatamente o que está acontecendo em nossos dias. As pessoas se afastam porque não entendem que ele é necessário. Ele é necessário. Irmãos, no corpo não tem ninguém inútil. Paulo disse assim: aquele que acha que é o menos valorizado, ou aquele que pensa que não tem utilidade, é o mais necessário. É o mais necessário. Porque Deus não está julgando segundo o nosso entendimento, mas é o entendimento dele. Segundo o parecer de Deus, todos são necessários. Todos são úteis. A unha precisa, o dedinho precisa, o ouvido precisa, o olho precisa, a perna precisa. Cada um no seu lugar. Todos são necessários para o bom andamento do corpo de Cristo. Agora, muitas vezes o que acontece, irmãos, é que a gente não entende e não se coloca no lugar para ser útil. Porque no corpo existe alguma peça no seu corpo, algum membro do seu corpo que te atrapalhe? Eu creio que não. A perna não atrapalha, o olho não atrapalha, a orelha não atrapalha, porque cada um deles está no lugar. Cada um deles está ocupando o espaço dele. Então, quando nós entendemos o nosso lugar no corpo, nós somos úteis. E a nossa utilidade dá fruto para Deus. Alguém que nunca falou, mas entendeu. Alguém que nunca pregou aqui, mas entendeu. Alguém que nunca veio aqui cantar, mas entendeu. O seu lugar. Quando nós entendemos o nosso lugar, o corpo dá fruto, o corpo funciona, o corpo gera, o corpo faz aquilo realmente para qual ele é criado para fazer, gerar frutos que glorificam a Deus. Quando a igreja compreende esse mover do Espírito Santo, ela começa a gerar para Deus. Os frutos começam a ser solidificados para o Senhor. São frutos que permanecem, frutos que cura, que gera vida.
Para entender melhor isso, nós vamos ver o próprio Jesus falando sobre esse assunto. João 17, 20. Nós vamos ler aqui 6 versículos. O próprio Jesus dizendo, Evangelho de João 17, do versículo 20 ao 26. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Estes conheceram que tu enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, este é o poder da unidade que Cristo está falando. Ser um. Você começou a entender a importância de estar aqui? A importância da gente se encontrar? Vou na igreja, vou estar na reunião, vou estar orando pelos meus irmãos. A palavra de Deus diz assim: orais uns pelos outros para que sareis. Ore uns pelos outros. Essa é a função do corpo, irmãos. Quando o corpo não está bem, quando o corpo tem algum problema, a gente fica querendo que ele sara logo. A gente fica, fazendo de tudo para que aquele machucado, aquela ferida se feche logo. E você fica feliz quando percebe que ela está fechando, não é assim? Graças a Deus, está dando certo. Graças a Deus. Está funcionando. Então a gente fica feliz quando você olha para o rosto do irmão e vê que ele está sendo curado, e vê que ele está sendo abençoado, e você fica feliz quando ele prospera, e você fica contente de ver que Deus está nele, está com ele, está fazendo. Irmãos, esta é a natureza do corpo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós, para que a gente tenha um coração igual de Cristo, porque Ele não se importou em dar herança para nós. Ele não se importou. Ele diz: aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo, Pai, eu quero que eles tenham ela. Eu quero que eles sejam participantes daquela glória, para que onde eu estiver eles estejam também. Vocês entendem isso, queridos? A glória, participando. Jesus dizendo assim: olha, o que é meu é deles. O Senhor deu tudo para mim, mas eu quero repartir com eles. Eu quero que essa glória seja deles também. Irmãos, esse é um entendimento que vai salvar, que vai libertar a nossa mente da hipocrisia, da mentira, do egoísmo. Porque a gente começa a entender que nada é nosso, que a gente não tem nada, que tudo pertence a Deus e a nós. Nós somos participantes da mesma glória, do mesmo reino, do mesmo Pai, do mesmo amor, da mesma misericórdia.
ela está derramada aqui, ó, entre nós. Só basta a gente abrir o coração e dizer: Senhor, eu sou teu, assim como meus irmãos é do Senhor. Não vou julgar quem é e quem não é. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para apontar o dedo para aquele que está errando, para aquele que está pecando? Ele é de Deus, ele é do Senhor, e o Senhor vai cuidar dele. Eu apenas oro: Senhor, cuida do meu irmão. Talvez ele não enxergou a luz que precisa enxergar, talvez ele não viu ainda o caminho que ele precisa trilhar. Abre os olhos do meu irmão. Irmãos, isso chama-se família. Família de Cristo, família de Deus. Amém, queridos? Então este é o amor que o mundo não quer ver, que o mundo não está percebendo. E Jesus falou nesse texto aí, ó: para que o mundo creia, faz deles um, Senhor, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer que Cristo é o enviado de Deus para salvar o mundo, se ele perceber que nós somos um povo unido, se ele perceber que nós somos um povo que ama uns aos outros, que cuida um do outro, sabe, que zela pela palavra, que zela pelas coisas honestas e puras. É assim que o mundo vai conhecer a Deus. No Salmo 133, só para encerrar, voltando, a gente percebe algo muito glorioso. Que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Aqui simbolizando, queridos, o óleo da unção sacerdotal, que seria a bênção do povo de Israel. Quando esta unção era ministrada na vida do povo israelense, do povo de Deus, eles tinham a sensação espiritual da presença de Deus tão forte, que eles simbolizaram este momento como o orvalho de Hermon, e que molha, que traz suavidade para a terra sedenta, para a terra seca. Este momento era tão precioso nas reuniões que eles ministravam, que o povo esperava por isso, que o povo aguardava por este momento. Mas nós sabemos, amados, hoje aqui, que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e ele é esse frescor, e ele é essa brisa suave, que você acorda de manhã muitas vezes angustiado, seco, e você diz: Senhor, o que eu faço? E o Espírito Santo vem sobre você molhando, suavizando, trazendo paz para o teu coração, trazendo vida, e você levanta, já se anima, e vai para o teu dia de trabalho, e você já ora pela sua casa, pela sua família, e já abençoa o povo de Deus, porque muitas vezes é desse jeito, queridos. Mas o Espírito Santo não precisa esperar, igual eles esperavam para acontecer esse momento aqui, não. O Espírito Santo é agora, o Espírito Santo é imediato, é nesse momento, é o tempo todo. Por isso que eu falei no início, que nós não viemos aqui para ter comunhão com Deus, porque comunhão com Deus é o tempo inteiro, é o tempo todo, é lá em casa, é no trabalho, é aonde a gente estiver. Mas o mais interessante está no versículo 3, que diz: como o orvalho de Hermon, como que desce os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vida, bênção. Você crê nisso? Que você tem a bênção de Deus para sempre? Vida para sempre? Eu creio, irmãos, que a partir do momento
que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, a vida e a bênção chegou. Então eu não preciso correr atrás de bênção, ela já está em mim. Eu não preciso correr atrás de vida, ela já está em mim. Eu só preciso entender que ela está. Eu só preciso saber que ela está, e eu sei. Então eu vou orar pela vida que já está, e não pela vida que precisa vir, porque ela já está em nós. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, versículo 7. Deixa a palavra de Deus gerar vida no teu coração. Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus.